Fala turma, tudo bem com vocês? Professor André Eduardo e hoje vamos conversar um pouco, pessoal, sobre geometria molecular. Nossa aula vai ser dividida em 5 tópicos. Uma breve introdução para ver o que é geometria molecular e como nós estabelecemos a geometria da molécula. Depois vamos ver a geometria de moléculas diatômicas, passar para ver a geometria de moléculas triatômicas. Por fim, ali, conversar um pouco sobre moléculas com 4 átomos e posteriormente moléculas com 5 átomos. Certo, pessoal? Bom, a primeira coisa que nós temos que pensar e refletir é que o que é a geometria tridimensional numa molécula. Nada mais nada menos que ela é determinada pela orientação relativa das ligações covalentes dessa molécula. Tudo vem a partir da ideia da teoria da repulsão dos pares eletrônicos de valência, que foi uma teoria elaborada pelo químico Ronald Gillespie em 1957. E o que essa teoria de repulsão fala, pessoal? Que os pares eletrônicos que cercam o átomo central, eles vão buscar se afastar ao máximo um dos outros, buscando uma posição ali que seja favorável ali, uma posição de menor energia. Essa repulsão entre eles, tanto dos pares eletrônicos como ali das ligações envolvidas, eles vão estar buscando uma forma mais acomodável ali, uma menor energia, uma melhor geometria para eles ficarem estabelecidos. E essa busca por uma maior posição que gera uma maior estabilidade da molécula vai ser o que vai acabar orientando a geometria da molécula, pessoal. Então, sabendo disso, que essa teoria que vai guiar toda essa parte aí que nós vamos conversar hoje sobre geometria molecular, você tem que ficar sempre muito atento se vai existir ou não par de elétrons livres no átomo central ali, que ele vai sim determinar uma mudança ou outra ali na geometria da molécula. Beleza, pessoal? Bom, visto isso, quando a gente vai conversar de moléculas diatômicas, ou seja, moléculas com 2 átomos, sempre, pessoal, sempre, não importa a circunstância, moléculas diatômicas vão possuir invariavelmente uma geometria linear. Olha aqui no slide. Tanto em moléculas como de substâncias simples, como ali do oxigênio, O2, a qual um átomo de oxigênio está ligado a outro átomo de oxigênio por uma dupla ligação, ou seja, uma ligação sigma e uma ligação pi, o ângulo de ligação nessa molécula é 180 graus. Se você for verificar ali, por exemplo, uma substância composta, por exemplo, HCl, também, por mais que seja uma única ligação ali, sigma, você pode ver que o ângulo de ligação ali também é 180 graus, pessoal. Então, em moléculas diatômicas, sempre a geometria vai ser linear, certo? Consequentemente, um ângulo ali de 180 graus. Eu vou deixar escrito aqui no nosso canto aqui, no nosso slide aqui, falando sobre isso. Então, eu vou colocar aqui um exemplo aqui, vou colocar N2 aqui como exemplo, para a gente ir comparando ao decorrer da aula, certo, pessoal? Então, N2 é um exemplo aí de molécula diatômica, vai possuir uma molécula de uma substância simples, o nitrogênio, uma tripla ligação com o nitrogênio. Ângulo aqui, pessoal, 180 graus, pode ver? Beleza? Então, sabendo então que uma molécula diatômica possui essa característica, vamos conversar um pouco sobre moléculas triatômicas, pessoal, ou seja, moléculas que são formadas por 3 átomos. Nesse caso, já começa a entrar em questão aquela observação que nós conversamos sobre a presença ou não de par de elétrons livres ali no átomo central. Na ausência de par de elétrons livres no átomo central, a geometria da molécula vai ser linear, pessoal, com um ângulo de ligações de 180 graus. É o caso aqui, por exemplo, do CO2. O CO2 ele possui qual átomo como elemento central? O carbono. O carbono, que ele está fazendo 2 ligações com um átomo de oxigênio e outras 2 ligações com outro átomo de oxigênio. Uma vez, pessoal, que o carbono não vai possuir par de elétrons livres ali para gerar uma repulsão, então a geometria da molécula é de 180 graus. Vamos até desenhar aqui de volta, aqui, pessoal, para vocês terem noção. Opa.
fazer bem grande aqui, ó. Pá. CO2. O átomo central, carbono, dupla oxigênio, dupla oxigênio. O oxigênio vai ter par de elétrons livres, vai ter par ali, ó, vai ter 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mas esse par de elétrons livres aqui não vai ocasionar uma alteração na estrutura. Quando a gente fala de ângulo de ligação de 180 graus, é esse ângulo aqui, ó, pessoal, ó. 180 graus, certo? Então, a gente viu que o CO2 é um exemplo de molécula triatômica que possui uma geometria linear. Quando a gente vai conversar de uma molécula triatômica que possui par de elétrons livres, um exemplo aqui da água, por exemplo, pessoal, o átomo central, o oxigênio ele possui par de elétrons livres. Moléculas triatômicas que possuem elétrons livres no átomo central, esses elétrons entra naquela questão que a gente conversou no começo da aula, da teoria de repulsão, que vai gerar vai forçar uma forma, a busca esses par de elétrons se acomodarem de tal maneira, de uma forma mais estável, vai fazer que então que essa geometria da molécula tenha uma leve alteração, pessoal. Pode ver ali, ó, as ligações que estão sendo feitas com o átomo de hidrogênio, acabam sendo meio que afastadas por causa desses par de elétrons livres, gerando então, pessoal, uma geometria que a gente chama de geometria angular. Vamos desenhar aqui, ó, H2O, certo? Oxigênio, opa, um par aqui, certo? Existe, ó, esse par de elétrons aqui, ó, ele influencia nessa ligação. De tal maneira aqui, ó, que o ângulo difere. Não é mais um ângulo de 180 graus, pessoal. Se não me engano, um ângulo aqui, ó, de 105 graus que é feito. Certo? Por quê? O par de elétrons livres aqui do oxigênio, ele gera essa repulsão nas ligações de hidrogênio, de tal maneira que altera o ângulo de ligação. Consequentemente também, pessoal, altera a geometria dessa molécula. Então, H2O, um exemplo de molécula triatômica que possui uma geometria angular. Guarda esse nome, angular. Beleza? Quando a gente vai conversar, pessoal, com moléculas com 4 átomos, também tem que levar em consideração a presença ou não daquele par de elétrons livres. Pessoal, quando nós não temos par de elétrons livres, quando nós temos a ausência de elétrons livres no átomo central, a gente pode falar ali que essa molécula com 4 átomos vai ter uma geometria que a gente chama de trigonal plana ou triangular. Olha o caso ali, pessoal, do BF3, pessoal, que é o boro com 3 átomos de flúor. O boro vai fazer 3 ligações, por mais que o flúor tenha elétrons livres, ele não é o átomo central, então não vai influenciar na geometria da molécula, de tal maneira que, ó, pessoal, que no caso aqui vai ter uma geometria trigonal plana, pessoal. E o que é muito importante? Que o ângulo de ligação nessa estrutura vai ser de 120 graus. Então vamos desenhar aqui então para te lembrar. Olha lá, pessoal, BF3, certo? Colocar um flúor aqui. E ó, se você for verificar, o ângulo de ligação aqui, ó, pessoal, é de 120 graus, certo? Então, toda vez que você vê uma molécula com 4 átomos, que o átomo central não possui par de elétrons livres, pessoal, trigonal plana, 120 graus. E quando possuir par de elétrons livres, professor? Daí você tem que levar em consideração e essa geometria da molécula vai ser uma geometria piramidal, pessoal. O exemplo da amônia. A amônia ali, ó, o nitrogênio, o átomo central, ele possui um par de elétrons livres ali, que vai gerar essa repulsão. De tal maneira, então, pessoal, que vai alterar a geometria, vai alterar a angulação dessas ligações. A geometria piramidal vai ter um ângulo de ligação ali de 107 graus. Vamos desenhar aqui, ó, para vocês terem uma noção. NH2.
3, pessoal. Ó, opa! Nitrogênio, tem o par de elétrons livres aqui, ó. Pessoal, se for verificar o ângulo dessas ligações aqui, ó, são de 107 graus. Certo, pessoal? Por fim, quando você vai conversar de uma geometria de moléculas com 5 átomos, o caso que a gente vai usar sempre, o carbono, ele sempre vai ser um grande exemplo aqui. Toda vez que você for verificar que na presença de elétrons não vai ter a presença de elétrons não envolvidos em ligação nesse caso, toda vez que possui 4 ligações, o átomo central possui 4 ligações atômicas, pessoal, essas ligações elas vão se acomodar de tal maneira que vai gerar um ângulo de 109 graus e 28, de tal maneira que vai gerar a geometria que chama de geometria tetraédrica, pessoal. O carbono ele realiza isso. No caso aqui, ó, a gente está vendo uma geometria ali de um carbono ligado a 4 cloros, que independente vai ter essa geometria. Por mais que os cloros tenham esses elétrons livres, eles não vão influenciar na geometria por não ser um átomo central. Mas, pessoal, toda vez que você vê um carbono realizando 4 ligações simples, você pode ver que a geometria dele vai ser uma geometria tetraédrica, pessoal, com 109 graus e 28 avos ali. Vamos desenhar aqui só para encerrar. Opa, na realidade, fazer aqui no cantinho para todo mundo ficar vendo. Vamos trocar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos até desenhar aqui vamos trocar, em vez de ser o carbono com os 4 cloros, fazer até um CH4 aqui, ó, que também vai ser a mesma estrutura. O carbono ligado fazer até uma punha aqui, ó. E se você for verificar o ângulo de ligação aqui, ó, opa, 109 graus e 28 linhas. Esse ângulo de 109 graus e 28, ele é muito comumente falado também como aproximadamente 109,5 linhas, pessoal. Não precisa gravar exatamente essa angulação. Ele também, alguns exercícios trazem ele como 109,5 linha ali, como de forma mais aproximada. Certo, pessoal? Uma vez que nós vimos essas geometrias, vamos conversar um pouco e aplicar o nosso conhecimento que nós adquirimos em cima de resolução de alguns exercícios, certo? Vou girar o flipchart aqui, beleza? O primeiro exercício que nós vamos conversar da PUC-Rio. De acordo com a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, os pares de elétrons em torno de um átomo central se repelem e se orientam para o maior afastamento angular possível. Beleza? Isso foi aquele que conversou no primeiro slide lá. Continuando. Considere que os pares de elétrons em torno do átomo central pode ser uma ligação covalente simples, dupla ou tripla, ou simplesmente um par de elétrons livres sem ligação. Com base nessa teoria, é correto afirmar que a geometria molecular do dióxido de carbono pessoal, dióxido de carbono. O que é o dióxido de carbono? É o CO2, pessoal. Vamos lembrar lá, então? Dióxido de carbono é o CO2. A gente conversou sobre essa molécula no flip chart ali anterior. Então ele está perguntando, com base nessa teoria, qual que é a geometria molecular do dióxido de carbono. Então, pessoal, toda vez que o exercício for conversar com vocês sobre geometria molecular, ele vai te fornecer ou a molécula ou meios de você entender qual molécula está se tratando. Então, a primeira coisa, você vai pegar aquela molécula e você vai desenhar ela, certo? Então, no caso aqui do CO2, você coloca lá carbono e faz a estrutura de Lewis ali para você identificar os elétrons, que você tem que fazer as ligações, né? Então o carbono vai fazer 4 ligações, correto? Coloca os oxigênios aqui. Opa! Oxigênio possui quantos elétrons na valência? Lá 6, então lembra lá que vai ter que pegar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2,
3, 4, 5, 6. E você vai fazer as ligações lá. No caso aqui, você vê que carbono, o dióxido de carbono vai fazer uma ligação aqui, uma ligação aqui, uma ligação aqui, uma ligação aqui. Pessoal, visto isso, você verifica que no átomo de carbono, ele é o átomo central. Ele vai possuir par de elétrons livres? Não, não vai possuir par de elétrons livres. Então não vai gerar uma repulsão nessa molécula. Quem que viu lá então? Moléculas triatômicas que não possuem par de elétrons livres no átomo central vão possuir uma geometria linear com ângulo de 180 graus. Certo? Então, toda vez que você vê um exercício que vai te fornecer isso, desenhe a molécula. Estabeleça, verifique, coloque os pares de elétrons livres em cada átomo, de tal maneira que você consiga visualizar isso e desenhar da forma correta, que depois vai ficar bem fácil para resolver o exercício. Então, nesse caso aqui da PUC-Rio, a resposta correta é a alternativa D, porque o CO2 possui uma estrutura, uma geometria linear. Beleza? Pessoal, conversar então aqui, essa questão aqui da UFPR, que fala: assinale a alternativa que associa corretamente a coluna de compostos químicos com a coluna de estruturas geométricas, pessoal. Então vamos lá. Ele fornece então NH3, amônia, ácido fluorídrico, SO2 e CH4, pessoal. Então vamos desenhar naquele esquema. Você vai pegar cada molécula, você vai desenhar cada molécula e, baseado nisso, verificar se existe par de elétrons livres, sim ou não, e como ficaria a estrutura, a geometria molecular de cada uma. Começando pela amônia. Pessoal, NH3, olha lá, ó. NH3. Você pega lá, nitrogênio, ele vai possuir 5 elétrons na valência, né? Então vamos distribuir aqui, ó. Um elétron aqui, outro elétron aqui, outro elétron aqui, certo? E, então, 5 elétrons na valência. 3 hidrogênios. Hidrogênio aqui, ó. Um hidrogênio aqui com um elétron. Outro hidrogênio aqui com um elétron. Outro hidrogênio aqui, ó, com um elétron. Estabeleça as ligações a partir ali da estrutura de Lewis que você está gerando. Então, ó, uma ligação aqui, outra ligação aqui, outra ligação assim. NH3, NH3. Opa, beleza. Sobrou um par de elétrons aqui, ó, pessoal. Ou seja, o átomo central está com um par de elétrons livres que vai influenciar nessa ligação. Se não existisse esse par de elétrons, concordo que ficaria aqui, né? Então, nós teríamos uma estrutura trigonal plana, mas não é o caso. Por quê? Porque o par de elétrons livres aqui gera uma repulsão nas ligações, de tal maneira aqui que na estrutura da amônia, a gente vai ter o ângulo de ligação aqui, lembra lá? De 107 graus. Certo? Então, na amônia, a gente vai ter nessa estrutura uma estrutura piramidal. Beleza? Piramidal. Então, lembra isso? Moléculas com 4 átomos, na qual o átomo central possui um par de elétrons livres, vai possuir uma estrutura piramidal. Pessoal, segunda alternativa, HF, ácido fluorídrico. Olha lá, ó. HF. Vamos pegar lá. Flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons na camada de valência. Hidrogênio. 1. Aqui, ó. Uma ligação. Molécula diatômica, pessoal. Lembra que a gente conversou lá? Independente. Uma molécula diatômica sempre vai possuir uma estrutura, uma geometria molecular linear, com ângulo de 180 graus, pessoal. Então, ó. Aqui. Linear. Beleza? Terceira molécula, pessoal, SO2. SO2. O SO2, pessoal, um átomo é uma molécula ali que vai ter um enxofre e um oxigênio. Então, dizendo lá, coloca o enxofre no meio. Enxofre, lembra qual que é? Ele é um calcogênio também, pessoal. Vai possuir 6 elétrons na camada de valência. Então, vamos desenhar aqui, ó. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Certo? Oxigênio aqui, ó. Opa. Então vai possuir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, o que vai acontecer aqui? O enxofre ele vai realizar uma ligação coordenada, lembra lá? Então, aqui vai ter uma dupla ligação e esse par aqui de elétrons vai gerar uma ligação coordenada com o oxigênio aqui. Então, na realidade, deixa eu apagar aqui, ó. Vou fazer aqui no cantinho esse par de elétrons aqui do oxigênio, que esse aqui, ó, vai ser... Esses par de elétrons aqui do enxofre vai fazer uma ligação coordenada. Certo? Então, você verifica que o enxofre faz uma dupla ligação com um átomo de oxigênio e faz uma ligação coordenada com o outro átomo de oxigênio. Possui aqui, ó, pessoal, um par de elétrons livres, correto? De tal maneira aí que é uma molécula triatômica com o átomo central possuindo par de elétrons livres, gerando então uma estrutura que a gente vai chamar de angular. Certo? E, por fim, o CH4 que a gente conversou na última parte também. CH4, carbono no meio, 1, 2, 3, 4, 4 hidrogênios. Lembra lá que isso aqui vai se acumular de tal maneira que vai formar um ângulo de 109 graus e 28 avos, que vai formar uma estrutura tetraédrica. Certo? Então, a gente viu que é piramidal, linear, angular, tetraédrica. Qual que é a alternativa que corresponde a isso? Amônia piramidal, C, então 1C, 2A, 3B, 4D. Pessoal, então a alternativa correta é a alternativa C, ali ó, 2A, 4B, não, 2A, 3B, 1C e 4D, pessoal. Alternativa C de correto, certo? Pessoal, visto isso para casa de vocês, atividade aí da apostila de Química, volume 2, frente A, páginas 416 e 417. Um grande abraço, tudo melhor para vocês sempre, até a próxima aula. Valeu!